Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje vamos fazer um balanço sobre o primeiro ano da polêmica reforma trabalhista que passou a valer em novembro de 2017. Conosco aqui na mesa o vereador Fernando William, presidente da Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara dos Vereadores do Rio, o advogado trabalhista Sérgio Batalha e Ronaldo Calado, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, a Amatra 1. Eu agradeço a participação de todos. Gostaria de começar conversando sobre o emprego. O governo, na tentativa de aprovar a reforma, prometeu cerca de 2 milhões de empregos, mas, na verdade, só foram preenchidas até setembro desse ano 298 mil vagas. Vereador Fernando William, o governo superestimou isso ou, na verdade, o efeito da reforma trabalhista ainda demora mais um pouco para ser sentido? Bom, boa tarde a todos. Em princípio, eu acho que houve uma superestimação, claro, né? Os números são muito evidentes, não deixam dúvidas a respeito. Eu também não creio, né, que no cenário que nós estamos convivendo atualmente, né, esse número vai chegar, né, próximo do que o governo se comprometeu, até, pelo que a gente tem observado, pode chegar ao contrário. Porque o que nós estamos observando concretamente é o seguinte: a última PNAD, que avaliou de setembro, né, a novembro agora, os dados de empregabilidade, demonstrou que nós estamos com 12.541.000 né, pessoas desempregadas. A gente precisa entender o que é desempregado, né, no Brasil. São pessoas que perderam emprego, estão recebendo seguro-desemprego durante 6 meses. Quer dizer, a informalidade aumentou bastante, isso fica claro também na pesquisa, algo em torno de aproximadamente quase 27 milhões de pessoas na informalidade. O resultado disso, não é uma quantidade enorme de pessoas entrando, por exemplo, na inadimplência, no Serasa e tal, sem condições de comprar a crédito, né? A indústria regredindo a números da década de 10 do século passado. O comércio, basta andarmos aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, Rua da Carioca, por exemplo, quem passar num dia de semana vai ter a impressão que está passando no final de semana, porque todas as lojas fecharam, inclusive o Bar Luiz, um conhecidíssimo e famoso, né? Então, eu penso que a reforma, pelo menos até esse momento, não produziu os efeitos que se imaginava. E para o trabalhador foi uma situação muito dramática, muito desastrosa. Eu estava vendo aqui dados, por exemplo, o número de ações trabalhistas, que gerava em torno de 2 milhões e 13 mil, caiu para 1.287.000. Isso porque a reforma criou uma série de dificuldades para o trabalhador, né, enfim, entrasse em ações na justiça buscando seus direitos. E para finalizar, eu acho que um dado importante é que tudo isso também levou a uma radicalização política intensa no país, né? E o resultado final foi quem venceu as eleições, venceu com um discurso mais ou menos o seguinte: o trabalhador tem que escolher entre direitos ou emprego, né? Por exemplo, o patrão recebe pelo que vende 12 meses e tem que pagar 13º salário, mais 30% de férias, etc. e tal. Essas coisas precisam ser reavaliadas e tal. Então, assim, o cenário para o trabalhador, de um modo geral, né, é o pior possível, no meu entendimento. Gostaria de trazer nossos 2 convidados para essa discussão, por favor, doutor Ronaldo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Quando se discute a reforma trabalhista, para a gente fazer esse balanço desse primeiro ano de reforma, é importante relembrar que a reforma foi uma lei que foi pouco discutida, foi pouco debatida com a sociedade, ela foi aprovada muito rapidamente, enquanto nós temos leis que a tramitação, até a promulgação demoraram anos, como o novo Código de Processo Civil ou o novo Código Civil. A nova CLT, com a reforma trabalhista, ela foi aprovada em meses, foi uma coisa assim, do nada resolveram aprovar essa lei. E isso gerou um impacto negativo, evidente.
o vereador Fernando falou, na queda no número de ações. Essa queda a gente precisa avaliar da seguinte forma. Houve uma corrida até a vigência da reforma, até novembro de 2017. Então, os advogados foram atingindo essa data, eles entraram com todas as ações possíveis, porque não sabiam como seria o cenário a partir dali. E agora, durante o ano de 2018, há um receio, aí o doutor Sérgio poderá falar melhor sobre isso, um receio de como vai se entender, como vai ficar a questão relativa aos honorários advocatícios e às custas, porque a reforma trabalhista, talvez a principal modificação até o momento, que impacta diretamente na diminuição do número de processos, seja essa. Porque o trabalhador que antes podia entrar na justiça sem nenhum custo, sem nenhum ônus, hoje, se ele perde, ele tem um ônus. E esse ônus é um ônus que pode ser excessivo até. É sobre isso que eu queria falar agora, porque, segundo os levantamentos feitos, o número de ações trabalhistas caiu 36% nesse primeiro ano da reforma trabalhista. Como é que o senhor vê isso? De uma forma positiva ou negativa? As pessoas estão com medo de entrar com ação? Eu, como falei, eu acredito nesse primeiro momento, os advogados devem estar com receio, devem estar aconselhando seus clientes, é o que eu imagino, a entrarem na justiça para requerer apenas aquilo que tem certeza de que é certo, como as verbas rescisórias, por exemplo, que a grande maioria das ações o trabalhador é dispensado sem receber nada. Né? Sem receber 13º, sem receber férias, sem as guias do FGTS Seguro-Desemprego. Então, eu acredito que essa diminuição de ações tem a ver com isso, porque essas ações que entraram nesse ano, elas dizem respeito exclusivamente a direitos que, na visão dos advogados, são certos, eles não correrão risco, os trabalhadores não correrão nenhum tipo de risco, enquanto que para eventuais outros direitos, em que se não tem muito certeza da procedência, eles estão segurando um pouco as ações, como indenizações por danos morais decorrentes de assédio moral ou de acidente de trabalho, porque a instrução processual nesses casos é um pouco mais difícil, um pouco mais rigorosa. Então, na minha visão, eu acredito que seja por esse motivo. Doutor Não sei se é a visão do doutor Sérgio. O senhor é um Sérgio. advogado trabalhista, um especialista no assunto. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o que acontece, o advogado, evidentemente, ele tem o dever de orientar o seu cliente da melhor forma possível. Eu acho que num primeiro momento da reforma trabalhista, o advogado foi prudente, quer dizer, havia uma certa perplexidade, porque você mexeu em mais de 100 artigos da CLT. É importante até o público entender isso. Foi uma modificação radical, você mexeu e sem nenhum critério específico, você saiu mexendo em vários artigos. Direcionada para alguns aspectos. Exatamente. Principalmente para dificultar o acesso processual e para cortar alguns direitos e facilitar uma negociação unilateral do empregador em outros. Tantas mudanças, elas provocam naturalmente uma perplexidade. Então, no primeiro momento, os advogados tiveram que estudar essa legislação para entrar com ações de forma a não prejudicar os seus clientes. E eu acho que de uma parte do trabalhador, porque o trabalhador, ele não é um advogado, não é um técnico, né? É um leigo. Então, ele recebe informações da imprensa dizendo, olha, agora você vai pagar se você entrar no justiça do trabalho e perder, você paga. Evidentemente, isso tem um efeito intimidatório, dissuasório. Quer dizer, então eu acho que o trabalhador ainda está um pouco desinformado, ainda está um pouco assustado com a reforma, né? E isso está provocando também uma redução do número de ações. Os advogados têm até se esforçado para reduzir o impacto negativo da reforma sobre seus clientes. De que forma? Estimando, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, autorizou que haja uma mera estimativa de valores em relação a cada pedido. Essa estimativa é a Instrução Normativa 41. Essa estimativa está sendo prudente, os advogados estão evitando fazer uma estimativa de valores elevados para não onerar os seus clientes. É uma preocupação natural de um advogado, né? E também os advogados também, eu acho que sempre houve uma preocupação também em não entrar com pedidos sem fundamento, está sendo mais rigoroso agora, né? Agora, há uma natureza, uma preocupação agora maior com a gratuidade de justiça.
Isso os advogados têm trabalhado mais, porque a gratuidade de justiça ela tem que ser entendida não como a pobreza, mas como a impossibilidade de pagar aqueles honorários. Eu vou lhe interromper um pouquinho, Sim. a gente vai a um breve intervalo e volta já para discutir sobre isso. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje faz um balanço do primeiro ano da reforma trabalhista. No bloco anterior, o advogado trabalhista Sérgio Batalha fazia uma consideração sobre a gratuidade. Por favor. É importante, o que acontece? Você tem um preceito constitucional que assegura assistência jurídica, né, integral e gratuita aos necessitados. Então, esse ponto, a reforma trabalhista, ao meu ver, até perversamente, tentou quebrar esse princípio constitucional e instituir o que eu poderia chamar, com uma certa ironia, de uma meia gratuidade, né? Ou seja, mesmo com o deferimento da gratuidade, o trabalhador poderia ser condenado em honorários e ter um crédito trabalhista em outro processo bloqueado ou ser executado. A meu ver, essa parte da reforma é claramente inconstitucional. A matéria ainda está sendo decidida, ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, desde já, nós estamos procurando assegurar essa gratuidade, porque o que acontece? A gratuidade é a impossibilidade de pagar, de arcar com os custos do processo. Quando você pagava custas de 600, 800 reais, de fato, só a pessoa pobre não podia pagar. Agora, quando você está discutindo honorários, uma sucumbência que pode chegar a 20 ou 30 mil reais, até uma pessoa de classe média pode não conseguir pagar os honorários. Então, aí justifica uma gratuidade de justiça pela impossibilidade de arcar com aquele valor elevado. É isso que eu estava explicando. Quer dizer, então há necessidade desse debate da gratuidade e também que se afaste essa questão inconstitucional da meia gratuidade, né? Você não pode ter meia gratuidade. Quem defende a reforma trabalhista diz que ela foi boa porque acabou com o excesso de regulamentação do mercado de trabalho. Vereador, o senhor que trabalha com lei impede contratação? Bom, em primeiro lugar, assim, tem alguns dados interessantes. Por exemplo, uma das maiores discussões que se teve em torno dessa reforma, que, como já foi dito, né, feita a toque de caixa, expressas, etc. e tal, mas um dado que foi bastante, né, colocado em discussão foi o trabalho intermitente. Então, só para você ter uma ideia, dados do próprio Ministério do Trabalho revelam que, por exemplo, nesses últimos 3 meses foram oferecidos 47.300 vagas de contrato de trabalho. Só 3,4 mil foram contratos intermitentes, né, o que mostra que essa confusão, né, que acabou se tornando a legislação, né, mal feita, feita sem debate, sem discussão devida, etc. e tal, coloca o próprio empregador diante de uma situação de dúvida, de dificuldade de fazer a contratação do próprio trabalho intermitente, que já era uma crítica dos setores trabalhistas para que o trabalho, né, intermitente fosse realizado. Então, né, eu acho que o que ficou realmente faltando foi um debate mais intenso. Quer dizer, algumas coisas eram necessárias, eu entendo dessa forma. Né? É preciso que a gente constantemente esteja atento para fazer as reformas necessárias. Mas essa reforma não tem nada que ser comemorado. Aliás, eu diria que nem para os trabalhadores, nem para os empreendedores, nem para os patrões. Gostaria de continuar nessa questão do trabalho intermitente, doutor Ronaldo Calado, porque muita gente diz que o trabalho intermitente é uma espécie de precarização do trabalho. O senhor concorda? O trabalho intermitente, ele é uma novidade instituída pela reforma, ele já existe em alguns outros países. Eu acredito que será uma forma de contratação burocrática que não pegará. Eu acredito nisso. Acredito que não vai ser uma coisa que vai acontecer. Como foi o trabalho a tempo parcial, regime de trabalho a tempo parcial, que também era uma tentativa de precarização, mas que não deu muito certo. A questão do trabalho intermitente ela é tão complexa e tão contraditória que o trabalhador intermitente, por exemplo, ele paga a contribuição previdenciária mesmo sem estar trabalhando. Ou seja, porque ele só é chamado para trabalhar quando o empregador quer e decide. Do nada, ele chama a pessoa para trabalhar. É um tipo de contrato onde o empregado não tem a menor segurança de quando vai trabalhar, quanto tempo vai trabalhar, nada disso. Eu acredito,
por conta do que a gente vê na prática e na justiça, esse novo modelo não vai acontecer. Mas isso não impede que nós fiquemos atentos para outras questões que podem vir a surgir. Por exemplo, a novidade que tem se falado sobre a carteira de trabalho verde e amarela. Né? O que seria essa carteira de trabalho verde e amarela? Para a gente ficar atento. Ou seria um novo modelo de contratação também, voltado, segundo dizem, para o público jovem que está ingressando no mercado de trabalho. Ele poderia optar entre ser um trabalhador da CTPS Azul, a antiga, com todos os direitos trabalhistas resguardados, ou ele vai optar por ser um trabalhador com a CTPS verde e amarela, onde os direitos da CLT não são resguardados, salvo os direitos previstos na Constituição, pelo menos eles ainda dizem isso. E aí eu pergunto, qual empregador, é opcional, mas qual o empregador na hora de contratar, ele vai querer contratar o da carteira azul ou da carteira verde e amarela? É isso que eu ia perguntar. Isso não vai abrir um precedente para que Pois todo é. mundo... Vai ser como opção, doutor Ronaldo do vai lembrar, a FGTS, opção do FGTS. Depois do golpe militar de 64, quando se instituiu a opção pelo FGTS, se acabou com o regime da estabilidade decenal. Exatamente. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar isso. Porque, obviamente, você vai procurar um emprego... Você diz, eu quero a carteira azul. Não, esse emprego aqui só tem carteira verde e amarela. Então, você vai ser obrigado, na prática, a optar pelo emprego de menos direito. E aí, a questão do negociado sobre o legislado, nesse novo modelo, com essa carteira, vai chegar a atingir ao ápice máximo. Por quê? Porque nem a intervenção dos sindicatos vai existir mais, porque o trabalhador, nesse novo modelo, está afastado da legislação trabalhista completamente. Então, nem a fiscalização sindical, ele vai ser acompanhado, ele vai ter isso, entendeu? Então, assim, não é que, como eu falei, eu acredito que o trabalho intermitente seja uma coisa que não vai acontecer, mas que nós, a sociedade, os advogados, o Poder Legislativo, o Ministério Público, temos que ficar atentos para essas novas modalidades que já vêm surgindo como modelos que surgirão no futuro. O senhor tocou num ponto importante que foi muito polêmico, a questão do negociado sobre o legislado. De alguma maneira, o STF pode, usando a Constituição, tentar mudar isso? O STF, recentemente, ele admitiu a terceirização irrestrita, ele está em discussão a questão da gratuidade de justiça e dos honorários, a questão da contribuição sindical obrigatória, contribuição sindical, ele já disse que é constitucional. Eu não sei como vai ser analisada essa questão do negociado sobre o legislado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos uma decisão recente do Supremo que muito me alegrou, que foi aquela relacionada à gestante, à estabilidade da gestante. Não sei se o doutor Sérgio viu. Que me animou, porque eu estava um pouco pessimista com relação aos julgamentos. Mas porque se discutia esse último julgamento, a questão se a grávida, mesmo não sabendo da gravidez, se ela teria estabilidade por ela não ter comunicado ao empregador. E o Supremo disse que sim, porque a proteção, no caso, é para o bebê, né, para o nascituro e não para a gestante. Então, com relação ao negociado sobre o legislado, essa análise do Supremo, eu sinceramente não tenho como prever como será. Espero que os ministros decidam com sabedoria, lembrando que o direito do trabalho é um direito que, por sua natureza e princípios, ele protege o empregado. A legislação não é a justiça do trabalho que protege, mas o direito do trabalho, que tem, dentre os vários princípios, o da proteção do hipossuficiente, da norma mais favorável, da condição mais benéfica, enfim, vários princípios que regem. E aí, se o direito do trabalho começa a se desnaturar muito, daqui a pouco não vai ter mais razão de existir mais essa disciplina até nas faculdades. Eu acho até importante, o doutor Ronaldo deu um esclarecimento que é importante. Por que o direito do trabalho, acho importante o espectador entender, por que o direito do trabalho protege o trabalhador? É até interessante eu dizer isso. Não é porque o trabalhador é um coitadinho, ou porque ele merece mais, ou porque... Não, é porque é uma relação naturalmente desigual. O contrato de trabalho, a pessoa está naturalmente subordinada ao seu empregador, porque ele paga o salário, ele tem todo o comando da produção.
Então, para que não haja um abuso, a negociação ela não pode ser livre, porque você já experimentou, quer dizer, qualquer um aqui, negociar diretamente com o seu patrão, o seu valor de salário, suas condições. Claro que a negociação não existe. O patrão diz, não, você vai ganhar tanto, senão você vai embora. Então, dentro dessas circunstâncias, o direito do trabalho, historicamente, e no mundo todo, não é no Brasil, ele serve para garantir condições mínimas, para proteger o trabalhador em relação à dignidade humana, à dignidade do trabalho. Então, essa proteção que existe na Europa toda, existe no próprio Estados Unidos, isso não é verdade que não tenha. Então, é importante que o espectador entenda isso. Não é uma questão de paternalismo, é uma questão de você tratar desigualmente desiguais em uma relação econômica. Se me permite, quer dizer, num momento especial em que, quer dizer, por conta da terceira revolução industrial, etc. e tal, quer dizer, os índices de desemprego são cada vez maiores, né? Quer dizer, cada vez o trabalhador se coloca em situação de maior dificuldade, né? E colocá-lo para negociar com o patrão, né? Quando ele está desempregado e a possibilidade de permanecer desempregado é imensa, é o mesmo que dizer o seguinte, você tem que aceitar qualquer coisa ou fica desempregado. E finalizando, se complementando, a questão da justiça do trabalho, ela não é boa só para o trabalhador. Ela é boa também para o bom empregador. O empregador que paga tudo certo, que tem os recibos, que apresenta as provas, ele não vai ser condenado. É um outro mito também, de que todo trabalhador que entra na justiça do trabalho, ele ganha, e ganha rios de dinheiro. Não é verdade, né, doutor Sérgio? Não é verdade. Eu já ganhei processo pela empresa, eu faço empresa, mas já ganhei processo pela empresa e já perdi pelo empregado. Não é verdade que o trabalhador ganhe sempre, que seja uma espécie de cornucópia de benefícios da justiça do trabalho. Isso não é verdade. Quem milita na justiça do trabalho, como eu milito há quase 30 anos, sabe muito bem que a realidade não é essa. Vou interromper vocês mais um momento, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute o primeiro ano da reforma trabalhista. O governo prometeu reduzir a informalidade, mas, na verdade, nesse primeiro ano da reforma trabalhista não foi o que aconteceu. Os números mostram que as pessoas sem carteira assinada, o número de pessoas sem carteira assinada sumiu de 10.979.000 para 11.511.000, ou seja, 532.000 pessoas a mais passaram a não ter direitos trabalhistas. O que importa? É o trabalho, é o direito. É o que eu coloco para vocês, vereador. Bom, pois é, essa é uma discussão que está posta, né? Quem ganhou as eleições coloca claramente que o trabalhador tem que escolher, né, entre direitos, né, e emprego, o que indica, né, que a tentativa será no sentido de fragilizar ainda mais, né, o direito dos trabalhadores, mas os números, né, são claros e demonstram que, ao contrário do que se pregava antes da reforma, né, o que aconteceu foi o aumento do desemprego, ou pelo menos a estabilidade, né, nos números que existiam, e um aumento significativo da informalidade. Porque isso aí são, o que você coloca são números, digamos, oficiais. A gente sabe que a informalidade é muito maior do que os números que você coloca. E a informalidade significa, por exemplo, menos recursos para pagamento de aposentados e pensionistas, no caso, né, para o sistema previdenciário. Significa, por exemplo, a insegurança desse trabalhador para conseguir créditos. Se ele não tem créditos, ele não tem como, né, comprar. Se não tem como comprar, o comércio entra em queda. O comércio não tem atividade comercial, isso impacta na atividade industrial. Então, o que a gente acaba tendo, né, é uma regressão do ponto de vista da situação econômica geral, né, e quem paga, naturalmente, é o país. Pagam os trabalhadores e pagam, como eu disse, também o empregador. Então, eu acho que essa situação tem que ser reavaliada, colocada no seu contexto exato, correto, que, como foi dito aqui, quer dizer, o direito do trabalhador não é, né, como disse, o direito do fraquinho contra o mais forte e tal, né, é a proteção do trabalho, a proteção do trabalhador, para que ele possa trabalhar com garantias, né, o patrão saber das garantias do seu trabalhador, criar as condições necessárias, as condições ideais para que, enfim, a atividade econômica se desenvolva da maneira que todos nós gostaríamos que fosse e que esperamos que seja. Doutor Arnaldo, queria trazê-lo para essa discussão. Emprego ou direito? Direito.
Claro que o emprego é importante, mas assim, nós, juízes do trabalho, não vamos nos furtar de aplicar a legislação. A questão não é essa, nós não somos contra a lei da reforma trabalhista. Nós vamos aplicá-la. E se entendermos que em alguns momentos ou em algumas hipóteses elas ferem preceitos constitucionais, nós vamos dizer isso nos processos. Então, até nesse contexto de mais empregos, menos direitos, nós vamos analisar que tipos de empregos são esses para, eventualmente, dizer se houve fraude nas contratações ou não, dizer se os trabalhadores têm ou não seus direitos. Enfim, nós vamos ficar atentos para todo esse cenário que se avizinha, principalmente daqui os próximos 4 anos. Doutor Sérgio. Eu diria que isso é um falso dilema. Essa questão de direito ao emprego, a legislação trabalhista, e eu já falei isso várias vezes antes, ela não cria emprego, nem tira emprego. O que cria emprego é produção econômica. E a melhor confirmação disso que eu estou afirmando é exatamente 1 ano da reforma trabalhista. Porque você tirou direitos do trabalhador e você não criou emprego nenhum. Na verdade, o pequeno aumento que você teve de emprego foi resultado da própria economia brasileira, que estava com muita capacidade ociosa e, num determinado momento, apesar de uma certa paralisia, há uma pequena geração. Mas é uma geração de emprego marginal, que nada teve a ver com a alteração na legislação trabalhista. Então, isso é uma falsa dicotomia. Quer dizer, você tirar direitos não cria emprego, né? Você apenas aumenta o lucro, né, do empresário, que esse, na verdade, é o objetivo da reforma trabalhista, é aumentar o lucro do empresário, né? O que, na verdade, acaba tendo um efeito deletério sobre toda a economia, porque isso é importante também que o espectador entenda. Quando você reduz os direitos, você reduz a massa salarial. No Brasil, o empregado ganha salário direto e indireto, que são os direitos dele, muitas vezes. Se você tira direitos, você reduz a massa salarial. Se você reduz a massa salarial, você reduz o consumo e você induz uma recessão na economia. Você enfraquece a economia, então é um tiro no pé, é uma política míope, porque você, num primeiro momento, aumenta um pouquinho o lucro do empresário, para mais à frente você deprimir a economia e você aumentar o desemprego. E em outros países do mundo, se fez reformas semelhantes na Espanha e não há registro de aumento do emprego porque você mudou a legislação trabalhista. Você muda a legislação trabalhista para adequar ela ao mercado, para permitir um melhor desenvolvimento. Agora, para aumentar o emprego, isso é uma falácia. Então, isso é um falso dilema. Gostaria de trazer para a discussão um outro ponto que foi muito polêmico durante esse período todo, que é o trabalho das gestantes em locais insalubres. Gostaria de saber o que vocês acham disso e se acham que isso pode ser barrado. Por favor, vereador. Bom, aí realmente essa é uma das aberrações, né, da mudança da... uma selvageria, é algo inaceitável, né, e que, né, eu espero que possa ser o mais rapidamente possível. Acho difícil, porque o cenário político é o pior possível na perspectiva de que essas coisas avancem, né? Que o trabalhador tenha direitos. Ao contrário, já foi dito pelo próprio presidente, aliás, vice-presidente, eleitos, né? Que são inteiramente a favor nessa relação capital-trabalho, empregador-empregado, que, né, os trabalhadores percam seus direitos. Mas, assim, eu acho que o Congresso, né, deve ter bom senso para corrigir as piores distorções dessa reforma, e a principal delas, uma das principais, é exatamente essa questão da insalubridade da mulher grávida, né? Doutor Ronaldo. Eu também, dentre as inovações trazidas pela reforma, de fato, essa é uma das mais cruéis, complicadas. Enfim, há normas de segurança do trabalho, de prevenção ao trabalho que devem ser aplicadas. Isso não deve prosperar. Eu espero que, também acho que a matéria já se encontra para análise do Supremo e espero que o julgamento seja um julgamento justo. Vamos ver. Doutor Sérgio? Eu acho, sinceramente, até, desculpem talvez uma certa ironia, mas isso foi o bode na sala da reforma, né? Esse artigo é tão absurdo que ele foi colocado para ser retirado. Mas, curiosamente, a tramitação foi tão atropelada da lei
que ele acabou ficando no saco de maldades. Aí depois tentaram tirar uma medida provisória, a medida caiu, e aí ficou essa... O próprio empregador, tem coisas na reforma que são tão absurdas que o próprio empregador não vai aplicar. Essa história de botar mulher grávida para trabalhar em ambiente insalubre, se tivesse um cliente meu, empresário, me perguntasse para fazer, eu falei, não faça isso nunca. Porque se ela contrair qualquer doença, você vai sofrer uma condenação pesadíssima no justiça do trabalho. Então é uma coisa insana, não tem nem lógica. Isso nem o empregador vai fazer. Nem ele é tão perverso assim. Aliás, é interessante orientar, há diversos artigos da reforma que foram mal formulados tecnicamente, que eu já observei, e que criam riscos para o empregador. Ele pode, inadvertidamente, contratar, por exemplo, essa história da PJ, uma falsa sensação de que há um liberou geral da pessoa jurídica, que você pode contratar qualquer um com pessoa. Não é verdade. Você pode ser condenado a reconhecer o vínculo de emprego no justiça do trabalho e pagar todos os direitos daquele trabalhador. Então, até uma orientação final que eu dou até para o próprio empregador, eu tenho também clientes, cuidado, consulte o advogado, cuidado, porque há partes da reforma mal formuladas que entram em choque com outros trechos da CLT e que podem levar inadvertidamente o empregador a criar um passivo trabalhista. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aos meus colegas é o seguinte, quer dizer, uma das teses para a proposição da reforma é que daria maior segurança jurídica na relação capital-trabalho. Quer dizer, os números não indicam que isso tenha acontecido. A minha impressão é que isso criou uma insegurança jurídica ainda muito maior. Exatamente. A reforma está sendo até pouco aplicada, porque está todo mundo perplexo, inclusive, ironicamente, os próprios empresários. Exatamente. E ela, como eu falei no começo, foi feita de forma assodada. Havia inúmeros outros dispositivos na CLT que podiam ter sido aproveitados para fazer uma reforma global, mas não, ela foi direcionada. Dos 100 artigos que a CLT foi alterada, parece que 95, 94 são contra o empregado. Pelo menos já fizeram essa análise. Isso é notório. Foi lobby de entidades patronais que mandaram as emendas para o deputado Rogério Marinho. Isso é até conhecido, é fato jornalístico, até já foi noticiado. Ele recebeu uma série de emendas das entidades patronais, as confederações patronais, do sistema da indústria, do financeiro, mandaram as emendas e ele incorporou tudo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso debate e eu vou pedir a cada um de vocês uma consideração final, começando pelo vereador Fernando William. Primeiro, eu queria fazer uma correção. Eu disse que o Bar Luiz fechou. Na verdade, assim, isso foi noticiado pela imprensa e eu soube aqui pela minha assessora que ainda não fechou. Está perto, coitados, espero que não feche. Mas, assim, eu acho que esse tipo de debate é fundamental, principalmente no momento político que nós estamos vivendo, e há muitas incertezas e tudo leva a crer que quem ganhou a eleição não está muito predisposto a reavaliar essa reforma, que não tem por que ser comemorada, na perspectiva de garantir direitos que são do trabalhador, mas que dão segurança ao empregador, e que geram atividade econômica. No meu entendimento, criam possibilidade de prosperidade, de crescimento econômico, que todos nós queremos. Juiz Ronaldo Calado, presidente da Matra. Eu queria agradecer novamente o convite, dizer que fundamental o debate e dizer que nesse momento nós precisamos cidadãos, advogados, juízes, membros do Ministério Público, estarmos unidos para impedir o avanço de eventuais retrocessos sociais. Por exemplo, a questão do fim do Ministério do Trabalho, houve uma grita geral e parece que houve um retorno. Não vai haver mais a extinção da forma com que o Ministério trabalha hoje. Ou seja, a sociedade foi lá, deu o seu recado, nós não queremos que acabe e voltou-se atrás. Espero que isso se confirme realmente. E dizer que a sociedade tem que ficar alerta para o que se lê nas redes sociais. Hoje em dia, infelizmente, são muitas informações falsas. E as pessoas saem divulgando aquilo sem consultar. Inclusive, nesse campo político, de dizer que a Justiça do Trabalho só existe no Brasil e de dizer que sempre protege o trabalhador, as pessoas têm que procurar separar ali o joio do trigo e ver que nem tudo que está na internet, as redes sociais são uma excelente fonte de informação,
mas as pessoas têm que ter o cuidado de sempre estar atento para saber se o que é dito é verdadeiro ou não. E aquilo que eu falei, a gente tem que se unir para evitar eventuais retrocessos que possam vir a acontecer. Dr. Sérgio Batalha, sua consideração final. Eu acho que é importante destacar um dos fundamentos da nossa República pela Constituição é o valor social do trabalho. E a Constituição estabelece também, ela estabelece a existência da Justiça do Trabalho, que é fundamental para dirimir os conflitos entre capital e trabalho. E a nossa Constituição ela estabelece todo um Estado, por dizer assim, ao contrário mesmo do que pretende o nosso novo ministro da Economia, um Estado social-democrata, um Estado que dá valor ao trabalhador, dá valor ao cidadão e garante a ele direitos sociais, direitos trabalhistas. Eu acho que isso não pode ser mudado por uma circunstância eleitoral. Você tem que garantir, e a Constituição nos garante, né, a proteção ao trabalhador, a dignidade do trabalho. Eu acho que nenhuma sociedade evolui, né, massacrando seus trabalhadores, tirando seus direitos. Não é isso que se vê nas sociedades europeias, nas sociedades do primeiro mundo, não é isso que se vê. Ao contrário, o que se pretende é fazer o Brasil regredir a alguns países asiáticos, de terceiro mundo, onde houve essa dissipação, né, essa retirada de direitos trabalhistas, e eles vivem de exportar matérias-primas, vivem precarizados. A precarização do trabalhador nunca vai ser um fator de progresso social e de desenvolvimento econômico de um país. Eu agradeço novamente a todos vocês, o advogado Sérgio Batalha, o juiz Ronaldo Calado e ao vereador Fernando William, que participaram aqui desse Rio TV Debate, que discutiu o primeiro ano da reforma trabalhista. Até o próximo Rio TV Debate. Tchau.